Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, né? Sou Marco Araújo, médico e criador do método DMA e do curso DSM Diagnóstico Ágil. Então, nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre a página de vendas, né, da Hotmart e aproveitando, mostrando a ementa completa do curso que você tem acesso, entrando na página de vendas, certo? E entrando no curso, você já vai ter acesso a todo o conteúdo dele. Lembrando que você tem tanto o curso, com toda a teoria envolvida, e o método DMA, que é uma aplicação prática, passo a passo, de todo o conhecimento do curso para o teu dia a dia na prática clínica. Então, sem mais delongas, vamos agora à página de vendas, né? Então, você colocou no YouTube a pesquisa lá, curso DSM Diagnóstico Ágil. Você pode entrar nesse link, DSM Diagnóstico Ágil, que é a página de vendas atual, né? Que a gente está na Hotmart, certo? Então, aqui temos a história e tal, né? Que você pode ler tranquilamente, né? Você tem o vídeo de vendas, né? Por enquanto a gente está com esse vídeo, né? Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo, ele já tenha sido atualizado também, né? E você tem aqui a ementa, né? Então, na ementa do curso, temos aqui o vídeo de boas-vindas, né? A parte introdutória, então, introdução às analogias, DSM versus CID. Então, eu trago os conceitos básicos, né? O que são, né? Como é que o DSM evoluiu, qual é a relação que nós temos entre DSM e CID, a importância da aplicação do DSM, os DSMs antigos e as atualizações, né? A evolução do DSM pode nos ajudar a compreender, né, o que nós temos até hoje de diagnóstico e os diagnósticos que ainda estão por vir aí nas próximas décadas, certo? Então é muito importante que a gente entenda como o DSM é estruturado nesse sentido. O sistema multiaxial, né, que acabou sendo removido, mas qual a importância da gente saber da existência dele? Porque ele ainda está incluído, só que agora de uma maneira mais fluida, sem a rigidez que ele tinha antigamente, certo? E você sempre vai ter também algumas questões. Então, eu deixo quizzes para te direcionar e você ver, não, peraí, será se eu já estou apto para passar para o próximo módulo? Não precisa você tirar uma nota aqui acima de 70%, mas pelo menos você vai estar ciente, né, que esse módulo eu ainda tenho algumas fragilidades, é importante eu fazer uma revisão, né, é importante que eu veja essas questões associadas. Então, anamnese conceitual. Então, por que assistir esse módulo? É muito importante isso aqui para aqueles que querem pular o conteúdo, né? Então, é importante você entender a base do conhecimento que você tem que solidificar para você estar aplicando a tua prática clínica. Conceitos de normalidade, tipos de psicopatologia, signos, né, sinal, sintoma, forma e conteúdo, síndromes, né, e entidades nosológicas, diagnóstico e prognóstico, importância do diagnóstico, os 5 R's da depressão, não sei se você já ouviu falar nisso, mas é importante a gente saber como as coisas, né, como a evolução da depressão se dá, né, para que a gente tenha mais eficiência e eficácia dentro do nosso processo de acompanhamento. Urgência, emergência, surto, crise e as questões sobre a anamnese conceitual, certo? Prescrição do DSM, né, que a gente ainda está dentro das analogias, né, que eu falo no vídeo de vendas, né, relacionada é só para estruturar. E o que é que a gente tem aqui? A definição de um transtorno mental, abordagens categóricas e dimensionais para o diagnóstico. Qual é a diferença de uma abordagem categórica e uma abordagem dimensional e como isso pode impactar na minha prática clínica? Discriminação, sexo, gênero, DSM e psiquiatria forense e as questões, mais uma vez, para que você tenha essa autoavaliação direcionada. A bula, formulação de caso, elementos de um diagnóstico, subtipos e especificadores. Tem tantos subtipos e especificadores no DSM, você acaba tendo dificuldade de utilizar porque você não entende a estrutura, a base relacionada.
outros transtornos mentais e transtornos mentais não especificados. Isso aqui dentro da minha metodologia de ensino e dentro do meu método DMA de aplicação prática, certo? As questões também referentes a esse módulo. E aí a gente chega no módulo 5. Então, o 5, por ele ser mais extenso, foi onde eu coloquei criar outra analogia, que é a analogia da autoescola. Então, tem aula teórica, prática, habilitação provisória e definitiva. Na teoria, eu trago sobre julgamento clínico, critérios quanto à importância clínica, diagnóstico principal e motivo da consulta, né? Se você nunca ouviu sobre esses termos, você vai entender muito bem que eu falo do básico, né? Passando em cada etapa desse processo, desses conceitos e a aplicação na tua prática clínica. Diagnóstico provisório, transtorno mental induzido por substância e transtorno mental por uso de substância. Quais são os conceitos? Qual é a diferença? O que isso impacta na minha avaliação diagnóstica, na minha avaliação diferencial, na presença de comorbidades, né? Como eu faço isso na minha entrevista clínica? Então, tudo isso é abordado. Outras condições médicas e questões referentes ao módulo, certo? Que é justamente para a gente ver essa questão da autoavaliação. A administração, a gente chega na parte da prática da diagnose. Então, a abordagem sindrômica propriamente dita, diagnóstico sindrômico e nosológico, diagnóstico diferencial e comorbidades. E aí eu trago alguns exemplos, né, os principais diagnósticos diferenciais e comorbidades, tanto psiquiátricas como clínicas, que podem interferir na avaliação do paciente. Apresento os 3 S's dos transtornos mentais aplicados, eles estão expandidos e aplicados dentro da matriz de DMA. Eu preciso mostrar para você a estrutura de avaliação aqui já com o pezinho na tua prática, né? Aqui está dentro do método, certo? Então você tem todo o curso que dá todo o embasamento necessário para você fazer a tua aplicação, certo? E aqui a gente está entrando no método e novamente questões para você se autoavaliar e conferir se os conceitos eles já estão bem firmes, já estão bem sólidos na tua mente para você passar para o seguinte. Habilitação provisória. Esse aqui é um módulo de peso. Olha só o tamanho desse módulo, certo? Então, aqui é onde a gente passa a aplicação do método, né, dentro de todos os transtornos mentais que estão elencados no DSM. Então, eu explico a matriz. Então, como a matriz ela é muito importante, né? E se você já viu alguma aula minha falando da matriz, onde a gente pega todo aquele conteúdo, eu vou até mostrar aqui para você, só para você ter uma noção do processo. Olha só, todo esse conteúdo são os transtornos mentais que são específicos, né? Se você for olhar no DSM, você vai ter isso aqui tudo. E como a gente faz para juntar isso tudo em uma imagem? Qual o método eu utilizo para você aplicar a matriz de DMA? Então, tudo isso você tem acesso, né? Para você estar aplicando e transformando mais de 1000 páginas em uma imagem, né? Já que uma imagem vale mais que 1000 palavras, aqui, na verdade, uma imagem vale mais que 1000 páginas. Então, tudo bem, dando continuidade, aí eu vou para o quadrante sindrômico, ansiedade. E aí eu passo ansiedade, depressão, bipolaridade e psicose. Então, concluímos o quadrante sindrômico, é o que você faz no teu primeiro atendimento. Aí vamos para frente. Cronologia dos transtornos. Então, a gente chega aqui até a parte de demenciais, né? Então, se você quer entender mais, você pode assistir a aula sobre a matriz de DMA, certo? Chegamos no triângulo diferencial, então eu tenho os fisiológicos. Então, os fisiológicos entram sono, alimentar e eliminação. A gente vai para a parte de sexualidade, né, que vai gênero, parafílicos e sexuais. Então, você tem tudo aqui, onde você vai passar por todos os transtornos do DSM. A gente chega na parte de habilitação definitiva. Então, definitiva é quando você já está em um contexto de emergência psiquiátrica, certo? Ou seja, como eu vou ter um raciocínio clínico sindrômico
em contextos também de emergência, e eu também dou um bônus explicando, né, um bônus em forma de conceito, como você vai estar fazendo uma avaliação emergencial dentro de qualquer tipo de atendimento que você esteja fazendo. Ah, será se o paciente é leve? Tipo, não tem nenhum risco, nenhuma urgência, nenhuma emergência naquele momento? Não sei, eu tenho que avaliar. Não é porque o paciente não está batendo, não está gritando, não está se cortando, que aquilo não possa se enquadrar em um quadro emergencial, certo? Então a gente tem que ter esses conceitos associados. Habilitação definitiva, então emergência versus urgência, objetivos, causas orgânicas, a abordagem sindrômica e os níveis, intervenção por nível, triagem, intervenção no primeiro nível, encaminhamentos e as questões. Então a gente faz todo esse processo. Reações adversas, então transferência e contratransferência, o que é e como isso pode nos afetar e atrapalhar a nossa prática clínica. Empatia e furor curandes, trabalho, lazer e autocuidado, né, autoconhecimento, o que é profissão, o que é carreira, como eu estou fazendo isso, como isso pode estar influenciando a minha prática clínica, né? E questões novamente para estar reforçando esses conceitos. Casos. Até o momento eu tenho 5 casos, mas eu vou estar atualizando, né, à medida que vão aparecendo dúvidas dos alunos também. Então a gente pode atualizar, trazer novos casos, mas eu tenho 5 casos principais que eles já exemplificam bem a os conceitos, né, o curso e o método. Então, isso é muito importante. E a discussão. Eu trago os casos para você fazer. Faça sem olhar a discussão primeiro. Reveja todas as aulas, né? Então, tem todo esse processo. Quando termina, né, você passou aqui, caso um. Aí você pode vir, fez lá, já fez a tua análise, já quebrou um pouquinho sua cabeça, aí você vai para a discussão do caso um, certo? Ah, eu quero ver o caso 2. Aí você vai para a discussão do caso 2. Então, aí você tem acesso a tudo isso. Eu tenho módulos bônus. O módulo de funções psíquicas, perceba que todas as funções psíquicas, consciência, atenção, orientação, até as funções psíquicas compostas, elas estão aqui dentro do processo, estão disponíveis para você. São bônus porque inicialmente não estava incluso dentro do curso, mas devido à necessidade e ao meu esmero, o meu cuidado em trazer o melhor conteúdo para você e te preparar, né? Porque tem alguns alunos que não têm uma boa base de psicopatologia. Então, eu estou trazendo aqui a parte prática dos conceitos das funções psíquicas, certo? Como você utilizar isso na tua prática clínica. E a consulta psiquiátrica, então, a entrevista inicial, estrutura da entrevista, exame psíquico, súmula, exame físico, exames complementares, diagnóstico, conduta, então, tudo isso você tem acesso, certo? Então, esses dois bônus, tanto a parte de funções psíquicas como a parte de consulta psiquiátrica, eu já estou liberando, né, de imediato assim que você entra no curso. Então, esses dois já estão liberados imediatamente. Medicações, então, a classificação geral, abordagem sindrômica, esquema medicamentoso, ou seja, como você vai entender. Ah, o paciente chega com 5 medicações psiquiátricas. Espera aí, que eu estou perdido. O que é que ele está usando? Para quê? Por quê? O que é que eu faço? O que é que eu aumento? O que é que eu diminuo? Ou se você não é prescritor, qual é a função dessas medicações aqui? Como eu posso racionalizar e ter um julgamento clínico a partir disso? Como eu posso discutir com os colegas, com outros profissionais, sobre as medicações que o paciente está utilizando, né? Então, tudo isso eu mostro dentro desse módulo bônus. E obviamente sempre vai ter questões, né, para você se autoavaliar, ver se está tudo certinho. E aí, tecnologias, então questões online, como você pode se aprofundar nesses conceitos, principalmente do DSM, né, de maneira online. O que é inteligência artificial, o diagnóstico com inteligência artificial. Então, quais são? Eu vou desde o básico, né, quais são os conceitos, as questões éticas envolvidas, responsabilidade, segurança, né, softwares que têm ligação com inteligência artificial, prontuários eletrônicos que têm associação com
inteligência artificial, quais são os cuidados que a gente tem que ter, como esses dados, essas informações, elas são veiculadas, né, na internet. Ah, eu não sei o que são dados, eu não sei o que são informações, então vou deixar, ou melhor, eu já deixei uma aula sobre dados, o que são, inclusive o meu próprio banco de dados que eu criei do DSM, né, para me auxiliar nessa investigação de todo o DSM, análise de todos os critérios diagnósticos que existem nele, certo? E só reforçando, esses dois, medicações e tecnologias, eles só estão disponíveis para quem passa dos 7 dias de acesso ao curso, certo? Porque o curso em si, aquilo que ele se propõe, a gente já encerra aqui na parte de consulta psiquiátrica, certo? Então aqui realmente são coisas a mais para você, para estar te auxiliando. Então, por isso que ele entra na bonificação após 7 dias de acesso, certo? Então, você tem acesso, né, a uma garantia de 7 dias, 146 aulas, 58 horas de conteúdo até o momento, certo? É o que você tem disponível até aqui. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado aqui da ementa do curso. Ah, eu quero saber, tudo bem, eu gostei, adorei o que você trouxe, né? Essa ementa é maravilhosa, tudo bem, mas e as aulas? As aulas condizem? Então, o método DMA, a metodologia de ensino, ela é uma metodologia boa? Será se eu vou entender? Será se você é didático ou não? Então, isso aí eu convido você a participar, né, do curso Entre. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Então, é pela plataforma Hotmart. Então, é simples a questão de cancelamento caso você não veja que essas aulas, que esse material, ele não te ajuda. Ele não vai te ajudar, que eu acho muito difícil. Mas, caso você ache isso, fique à vontade para o cancelamento, certo? Então, eu estou aqui disponível para estar te auxiliando na jornada de aprendizagem, né, e de aplicação prática para você quebrar todos os mitos, todos os medos relacionados ao processo diagnóstico em saúde mental e ao uso do DSM, certo? Então, nesses contextos, para você ter acesso, né, a todo esse conteúdo, né, a ementa, a garantia, as aulas, é só fazer a sua assinatura pelo link da página de vendas. No mais, fico muito agradecido em você ter chegado até aqui. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar, que todo o conteúdo, todo o esmero, todo o cuidado, né, toda a lapidação do método, toda a criação e estruturação do curso vai te beneficiar na tua prática clínica. No mais, um abraço e nos vemos nas aulas.